Uma feliz segunda-feira. É, eu pediria que vocês compartilhassem aí. Nós vamos fazer uma live de um assunto um tanto polêmico, bem polêmico até. E eu quero trazer para vocês um estudo bem detalhado que vai nos trazer uma orientação muito forte, que é sobre disciplina ou condenação. O verdadeiro propósito da correção na igreja. Professor Nelson, doutor PhD em teologia, sou bacharel em teologia, mestre, e eu fiz uma pesquisa referente a este assunto, que é um assunto muito polêmico, super polêmico. O texto base, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Primeiramente, vamos falar sobre um dos textos mais polêmicos da Bíblia, quando Paulo disse, seja entregue a Satanás. Será que Paulo estava desejando a destruição de alguém? Ou será que havia por trás dessa palavra dura um propósito maior, a restauração de uma vida? Eu fiz uma pesquisa aqui, pensando muito sobre este assunto, que é bem polêmico, não é um assunto fácil para ser explicado. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 5, não está em hebraico, mas em grego, pois o Novo Testamento foi escrito em grego. O hebraico era a língua principal do Antigo Testamento. O texto grego diz paraudonai touton tou satan ele oletron tes sarkos. Vamos analisar as palavras entregar, que é paradonai, vem do verbo paradinome, ou paradinome. Significa entregar, colocar nas mãos de alguém, permitir que alguém fique sob determinada condição. E a mesma palavra aparece quando Jesus foi entregue aos seus seguidores. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mateus capítulo 17 e o versículo 22. Portanto, a palavra não significa necessariamente condenar, mas entregar a uma determinada situação ou autoridade. Satanás, Satavan, é uma transliteração do hebraico Satan, significa adversário, acusador, aquele que se opõe. E no Novo Testamento, a palavra aparece, por exemplo, em Jó. Ou seja, no Antigo Testamento, a palavra aparece em Jó, onde Satanás aparece como acusador. Destruição, oletron. Essa palavra é muito importante e pode significar destruição, ruína, perda, devastação, mas não significa automaticamente destruição eterna. Prestem bem atenção. Mas Paulo usa essa palavra em outros textos. Sofrerão penalidade de eterna destruição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. E também fala de pessoas que sofrem perdas, mas ainda podem ser salvas. Será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15.
carne. Aqui está uma das maiores discussões. A palavra pode significar corpo físico, natureza humana pecaminosa, desejos dominados pelo pecado. E muitos intérpretes entendem que Paulo não está falando que Satanás destrua o corpo dessa pessoa, mas sim que a influência da carne pecaminosa seja destruída, levando ao arrependimento. Se traduzirmos a ideia completa, entregar tal pessoa ao adversário para que a sua natureza pecaminosa seja destruída, a fim de que ela seja salva no dia do Senhor. Mas sua observação continua sendo muito válida. A expressão é realmente forte e assustadora. Por isso, não podemos tirar apenas a primeira parte, entregue a Satanás, e esquecer a finalidade que Paulo coloca, para que o espírito seja salvo. O próprio contexto impede uma leitura de simples abandono ou desejo de destruição. Uma pergunta profunda seria necessariamente esta: se Paulo usa uma linguagem tão severa, por que ele termina falando de salvação? O que ele queria destruir? A pessoa ou o pecado que estava destruindo a pessoa? Então, prestem bem atenção. E ao estudarmos, compartilhem com outras pessoas, é um assunto polêmico, mas é um assunto bom. Ao estudarmos as Escrituras, nós encontramos textos que nos desafiam e nos levam a uma profunda reflexão. Um desses textos está justamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo ele usa uma expressão forte e difícil de compreender: seja entregue a Satanás. À primeira vista, essa frase parece indicar abandono, destruição ou rejeição definitiva de uma pessoa. Muitos, ao longo da história, interpretam esse texto como uma autorização para excluir alguém e nunca mais olhar para essa pessoa. Mas será que esse era realmente o coração do Evangelho? Será que a missão da igreja é apenas afastar quem caiu ou buscar aquele que parecia ser restaurado? Quando olhamos para o ministério de Jesus, nós encontramos um Salvador que confronta o pecado, mas que nunca despreza o pecador. Ele chamou pessoas ao arrependimento, mas também ofereceu perdão e restauração. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. A disciplina bíblica não nasceu para destruir vidas, mas para corrigir caminhos. O propósito de Deus não é perder o ser humano, mas recuperá-lo. O grande problema é que muitas vezes os homens transformam a disciplina espiritual em uma punição humana. Em vez de restaurar, afastam. Em vez de curar feridas, deixam marcas profundas. Por isso, precisamos perguntar: quando a igreja disciplina alguém, ela está revelando o coração de Cristo ou apenas aplicando uma condenação humana? E nesse estudo, nós vamos analisar o contexto de Paulo em Corinto, o significado de entregar a Satanás, a diferença entre disciplina e punição, o propósito da correção bíblica e como a igreja deve agir com verdade e amor. Porque o verdadeiro evangelho não é apenas mostrar o erro, mas apontar o caminho de volta. A disciplina de Deus não é para destruir o filho, mas para trazê-lo novamente perto do Pai. Uma das declarações mais fortes do apóstolo Paulo encontra-se na primeira carta aos Coríntios, quando ele orienta a igreja a tomar uma medida disciplinar contra um homem que vivia em pecado grave. A expressão entregue a Satanás causa dúvidas, pois parece indicar que Paulo estaria permitindo que Satanás tivesse domínio sobre alguém. Porém, quando nós analisamos o contexto bíblico, percebemos que Paulo não está ensinando
uma prática de maldição ou abandono espiritual, mas uma medida disciplinar da igreja visando a restauração do pecador. Entregue a Satanás para ser restaurado quando a disciplina revela o amor de Deus. Seja entregue a Satanás. O que Paulo quis dizer? O contexto do problema de Corinto, Paulo escreve geralmente, se houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O problema envolvia um homem que mantinha relacionamento sexual com a esposa de seu próprio pai, provavelmente sua madrasta. O mais grave era que a igreja não estava tratando o pecado com seriedade. E vós estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes. 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 2. Havia tolerância com aquilo que destruía o testemunho cristão. O significado de entregar a Satanás, a expressão grega usada é parodonai tou satana. Significa literalmente entregar, deixar nas mãos de Satanás. Mas precisamos entender o sentido espiritual. Não significa entregar alguém para ser destruído por Satanás. Fazer uma oração de maldição contra uma pessoa. Dar poder ao diabo sobre a vida de alguém. Significa remover a pessoa da comunhão protegida da igreja, colocá-la fora da esfera de disciplina e cuidado espiritual da comunidade e permitir que ela enfrente as consequências de seu pecado para que ela reconheça o seu erro. A igreja, como ambiente de proteção espiritual, no pensamento bíblico, a comunhão com o povo de Deus representa uma esfera de bênção e uma esfera de proteção. Quando alguém era excluído da comunidade, ficava exposto ao mundo dominado pelo pecado. E Paulo usa a linguagem semelhante à do Antigo Testamento, onde pessoas rebeldes eram afastadas do meio do povo. Expulsai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13. O objetivo não era a vingança, não era a punição, mas a correção, para a destruição da carne. Essa frase gera dúvidas. Para a destruição da carne, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. A palavra carne, sarxe, pode significar natureza pecaminosa, desejos dominados pelo pecado, velha maneira de viver. E Paulo não está dizendo necessariamente que Satanás iria destruir o corpo físico daquela pessoa. O sentido é que o pecado fosse confrontado e que a velha natureza pecaminosa fosse mortificada. O propósito aparece claramente para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A disciplina tinha como alvo a salvação. A disciplina bíblica sempre busca a restauração. Paulo não abandonou aquele homem. Em outra carta, vemos uma possível referência ao mesmo caso. Basta-lhe a punição pela maioria, de maneira que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e consolá-lo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao 7. Isso mostra que a disciplina teve um tempo e depois deveria haver restauração. A igreja não existe apenas para julgar, mas para restaurar. Vejamos o exemplo de Jó. Outro texto importante é o livro de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas colocou limites. Eis que ele está em teu poder, somente conserva a sua vida. Jó, capítulo 2, versículo 6. Satanás nunca age com autoridade própria acima da permissão divina. E no caso de Jó, Jó era um homem íntegro. No caso do homem aqui em Corinto, a situação é bem diferente. A diferença entre disciplina e condenação. A disciplina cristã é diferente da condenação. A condenação diz, você errou.
Acabou sua história. A disciplina diz, você errou, mas Deus deseja restaurar a sua vida. Hebreus ensina, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, o versículo 4. Quais são as lições que nós temos para a igreja hoje? A igreja não deve aceitar o pecado deliberado. O amor verdadeiro também corrige. A disciplina deve ser feita com humildade, não para humilhar, mas para recuperar. O objetivo final é a restauração. A pessoa deve voltar fortalecida espiritualmente. Satanás é destruidor, mas Deus usa até situações difíceis para produzir arrependimento. Quando Paulo disse seja entregue a Satanás, ele não estava entregando uma alma ao poder do maligno, mas aplicando uma disciplina espiritual severa para que aquele homem percebesse a gravidade do pecado e voltasse para Deus. O coração de Paulo não era destruir o pecador, mas salvar o pecador. O coração de Paulo não era destruir o pecador, mas salvar o pecador. A disciplina da igreja deve sempre ter como objetivo aquilo que Paulo escreveu, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A justiça de Deus corrige, mas a graça de Deus restaura. Como um cristão que deve amar, perdoar e orar pelas pessoas, poderia entregar alguém a Satanás? A resposta está no entendimento da autoridade espiritual e da disciplina da igreja. O cristão não tem poder para mandar Satanás agir. Primeiro, precisamos deixar claro, nenhum cristão ele possui autoridade para entregar uma pessoa ao diabo como se fosse uma sentença de maldição. O homem não controla Satanás, somente Deus é soberano. Paulo não disse, eu envio esta pessoa para Satanás. Ele falou no contexto de uma decisão da igreja, removendo aquela pessoa da comunhão por causa de um grave pecado e sem arrependimento. Prestem bem atenção, é um assunto sério. O que Paulo fez então? Paulo, como apóstolo, exercendo a autoridade espiritual juntamente com a igreja, disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. A ideia era, essa pessoa está vivendo como alguém que pertence ao mundo. Então deixe de ser tratada como membro em plena comunhão da igreja, até que reconheça o seu pecado. Era uma forma de disciplina, um exemplo simples. Imagine uma pessoa que pertence a uma família, mas começa a destruir a própria casa, prejudicar todos e rejeitar qualquer correção. A família pode dizer, enquanto você continuar nesse caminho, não poderá permanecer dentro desta casa. Isso não significa que a família odeia a pessoa. Significa que ela está mostrando as consequências das escolhas dela. Assim era a disciplina em Corinto. A igreja tem poder para disciplinar? Sim. Jesus ensinou, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se não as ouvir, dize-o à igreja. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. A disciplina bíblica tem 3 objetivos: corrigir o erro, proteger a igreja e restaurar o pecador. Satanás aparece como aquele que age fora da proteção da comunhão. No pensamento bíblico, estar unido ao povo de Deus era estar debaixo do cuidado espiritual. Quando alguém é afastado da comunhão, essa pessoa fica entregue às consequências do seu próprio caminho. Mas o objetivo é que ela volte. Paulo mesmo diz, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Observe, o propósito final era salvação, não destruição. A prova de que não era uma condenação. Em 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 7, Paulo orienta a igreja a perdoar e consolar aquele que havia sido disciplinado. Deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Ou seja, quando houver arrependimento, a igreja deve receber novamente.
Um cristão não entrega o outro cristão a Satanás por vontade própria, raiva ou vingança. O que Paulo está ensinando é: a igreja pode aplicar uma disciplina espiritual, a pessoa pode ser afastada da comunhão quando vive em pecado deliberado e sem arrependimento, e Deus pode usar essa disciplina para levar a pessoa ao arrependimento. A disciplina bíblica não é uma arma contra o pecador. É uma ferramenta para salvar o pecador. Paulo não entregou um homem ao diabo para perdê-lo. Ele permitiu que ele enfrentasse as consequências do pecado para que pudesse voltar-se para Deus. Em certo sentido, uma exclusão da comunhão da igreja. Um certo sentido significa uma exclusão da comunhão da igreja, mas precisamos entender bem o que a Bíblia quer dizer sobre isso. No caso de 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo orienta a igreja: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. A expressão indica que aquela pessoa deveria ser afastada da convivência normal da comunidade cristã, porque estava vivendo em um pecado grave e não havia arrependimento. Ela não queria se arrepender. Mas essa exclusão não era uma expulsão definitiva sem esperança. Era um afastamento da comunhão, mas sem abandono espiritual. A pessoa deixava de participar da comunhão da igreja como membro em plena comunhão, porque sua conduta estava comprometendo o testemunho do evangelho. E o objetivo era mostrar: você precisa reconhecer a gravidade do seu pecado e voltar-se para Deus. A disciplina tinha prazo e propósito. Paulo não queria destruir aquela pessoa. Ele mesmo explica: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ou seja, o propósito era a restauração espiritual. Quando há arrependimento, deve haver restauração. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo fala sobre alguém que recebeu disciplina e depois orienta a igreja: perdoai-lhe e consolai-o. Isso mostra que a disciplina não era uma sentença de condenação, mas um processo para trazer a pessoa de volta. Diferença entre expulsar e disciplinar. Expulsar no sentido humano: você não presta mais, acabou a sua história. E a disciplina bíblica: seu comportamento precisa mudar. Mas vamos afastá-lo por um tempo para que você reconheça o erro e seja restaurado. Portanto, essa pergunta, esse afastamento sobre a igreja, não é uma rejeição eterna. Era uma medida séria de disciplina espiritual, buscando que o pecador se arrependesse e retornasse à comunhão. Uma boa síntese para isso seria: a igreja afasta o pecado para não perder o pecador. A disciplina fecha uma porta temporariamente para que Deus possa abrir uma porta de restauração. É algo assim muito profundo. E se afastamos a pessoa, como ela será restaurada? Isso não parece algo contraditório? A chave está em entender que para Paulo a exclusão não era abandono, mas uma forma de confronto com o pecado. Vejamos aqui alguns pontos. A pessoa não era excluída porque a igreja desistiu dela. Paulo não estava dizendo: essa pessoa está perdida, deixe Satanás destruir. Pelo contrário, ele diz: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 5. O objetivo era a salvação e o arrependimento. Às vezes, a proximidade da igreja pode fazer a pessoa continuar no erro. Imagine alguém vivendo em pecado grave, mas a igreja continua tratando como se nada tivesse acontecendo. Essa pessoa pode pensar: está tudo bem, Deus aceita a minha maneira de viver. A disciplina, ela tinha a intenção de despertar a consciência. Minha atitude é séria, preciso voltar para Deus. A pessoa não ficava sem possibilidade de buscar o Senhor. Ser afastado da comunhão não significava que abandonou aquela pessoa. Ela apenas poderia arrepender-se, buscar oração, abandonar o pecado e retornar à comunhão.
O afastamento era da posição dentro da comunidade, não uma declaração de que Deus não podia mais agir na vida daquela pessoa. Paulo acreditava que o amor também corrige. A Bíblia diz, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12 e o versículo 6. Um pai corrige um filho, um pai que corrige um filho não está dizendo, não quero mais você. Ele está dizendo, quero que você mude para não se destruir. Mas há uma preocupação muito válida aqui. Uma disciplina mal aplicada pode realmente empurrar alguém mais para o pecado. Por isso, Jesus e Paulo ensinam que a disciplina deve ser feita com amor, com humildade, com cuidado, com desejo de restauração. E quando uma igreja exclui alguém com orgulho, desprezo ou falta de amor, ela se afasta do espírito do evangelho. E uma pergunta muito interessante para aprofundar esse estudo, será que Paulo queria que a pessoa fosse afastada do prédio da igreja ou afastada da comunhão, do reconhecimento como membro? Essa é uma das grandes discussões entre muitos estudiosos bíblicos. A disciplina que deveria ser para a restauração acaba sendo transformada em rejeição. Quando Paulo orientou a igreja de Corinto, ele não estava ensinando que a pessoa deveria ser tratada como alguém sem valor ou abandonada para sempre. Veja que o próprio Paulo depois orienta a igreja. Deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Segundo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 7. Isso mostra que havia uma preocupação com a recuperação daquela pessoa. A disciplina bíblica, ela deveria seguir alguns princípios. A pessoa é afastada da comunhão, mas não deixa de ser amada. A igreja pode dizer, sua atitude está errada e você precisa mudar, mas nunca deveria comunicar, você não tem mais valor. A igreja deve continuar interessada na restauração. Se alguém está afastado, o propósito deveria ser orar, aconselhar e buscar a reconciliação quando houver arrependimento. A exclusão sem amor pode ferir profundamente. Quando uma pessoa é simplesmente abandonada, ela pode interpretar isso como Deus não me quer mais, não tenho mais lugar na igreja, não existe mais perdão para mim. E isso não representa o coração de Cristo. Jesus, quando encontrou pessoas em pecado, não aprovou o pecado, mas também não desprezou o pecador. Ele chamou ao arrependimento e ofereceu restauração. Um equilíbrio bíblico seria: a igreja deve ser firme com o pecado, mas nunca deve perder o amor pela pessoa. A verdade sem amor machuca, o amor sem verdade não transforma. Será que muitas igrejas hoje praticam mais uma punição do que uma verdadeira disciplina cristã? Essa é uma questão que merece bastante estudo. O coração do ministério de Jesus é a reconciliação, a misericórdia, a restauração. E, de fato, a Bíblia apresenta Jesus como aquele que veio reconciliar o ser humano com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, segundo aos Coríntios 5:19. E também temos o episódio da mulher pega em adultério, quando Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. João 8:7. Jesus não aprovou o pecado dela, pois disse: vai e não peques mais. João 8:11. Ou seja, nele encontramos duas coisas justas: graça e transformação. Ao mesmo tempo, é importante perceber que Paulo também via a restauração como objetivo. A preocupação dele em Coríntios, 1 Coríntios 5, não era simplesmente afastar alguém, mas lidar com um pecado grave que estava sendo aceito pela comunidade. Ele mesmo escreveu: irmãos, se algum homem for surpreendido, chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Gálatas capítulo 6 e o versículo 1. Existe uma tensão bíblica que muitos cristãos estudam. Jesus mostra a misericórdia que busca o pecador. Jesus mostra a misericórdia que busca o pecador. Paulo, ele fala da responsabilidade da comunidade
em tratar o pecado. O grande desafio é não cair em nenhum extremo. Uma igreja que só condena e abandona pessoas, ou uma igreja que aceita qualquer prática sem chamar ao arrependimento. E nós temos aqui uma preocupação muito forte, muito legítima. Quando uma pessoa é excluída e nunca mais é procurada, isso parece distante do Espírito de Cristo, que foi atrás da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 7. Uma pergunta teológica profunda fica: como aplicar a disciplina cristã sem perder o coração misericordioso de Jesus? Como isso pode acontecer? Esse é um dos grandes debates dentro da história da igreja. Paulo, ele tinha uma personalidade e uma postura muito forte e firme em suas situações. Antes de seguir a Cristo, Paulo realmente teve um passado muito duro, e ele mesmo reconhece isso. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 9. Ele perseguiu cristãos, prendeu pessoas e aprovou a perseguição contra a igreja. Atos capítulo 8, versículo 3, capítulo 9, versículo 1 ao 2. Por isso, quando ele fala sobre graça, ele fala como alguém que experimentou uma graça de Deus muito grande, uma misericórdia muito grande. Mas também é verdade que Paulo era muito direto. Ele confrontou Pedro publicamente, resistiu-lhe na cara, porque era repreensível. Gálatas capítulo 2, e o versículo 11. Ele teve conflitos com outros líderes e foi muito firme na defesa daquilo que ele acreditava. Por outro lado, nós precisamos observar que Paulo também demonstrava grande amor e sensibilidade. Ele escreveu antes que falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa. 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 1. E ele também disse: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Então, vemos duas características em Paulo. Ele era enérgico quando via algo que prejudicava a fé e a comunidade, e ele também era profundamente amoroso e desejava a restauração das pessoas. A grande questão que eu levantei aqui é que se alguém que recebeu tanta misericórdia deveria sempre lembrar de onde veio. E o próprio apóstolo Paulo lembrava: pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 10. Corrigir alguém com o objetivo de restauração e abandonar alguém à própria sorte são coisas bem diferentes. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos constantemente a busca pela restauração. Jesus, ele vai atrás da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7. Restaura Pedro depois da negação, João capítulo 21, versículo 15 a 17. E perdoa e transforma pessoas quebrantadas. Por isso, muitos cristãos entendem realmente que essa expressão, entregar a Satanás, pode soar muito dura se for interpretada como jogar uma pessoa nas mãos do adversário. Mas é importante observar o contexto de Paulo. Ele não está dizendo que o cristão tem autoridade para amaldiçoar alguém ou desejar sua destruição. A frase termina com um propósito: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ou seja, mesmo a medida severa tinha na visão de Paulo uma atitude de correção, de restauração. E a grande dificuldade está justamente no equilíbrio. Como uma comunidade aplica uma disciplina sem transformar isso em rejeição? Porque uma coisa é dizer: nós não podemos aceitar essa atitude, mas continuamos amando você e desejamos a sua restauração. Outra coisa é dizer: você não serve mais, acabou para você. A segunda atitude se aproxima mais de condenação do que de restauração. E nós temos a disciplina cristã, nunca pode perder a compaixão de Cristo. Se a correção afasta a pessoa de Deus, em vez de conduzi-la ao arrependimento,
algo está errado, de maneira como essa correção foi aplicada. Essa é uma das grandes tensões do Novo Testamento. A santidade da igreja, a misericórdia para com o pecador precisam caminhar juntas. Talvez a reflexão aqui seja: a firmeza de Paulo deveria sempre caminhar junto com a mesma graça que ele recebeu de Cristo. E essa é uma pergunta que continua atual. Quando a igreja corrige alguém, ela está fazendo isso com o coração de Jesus ou apenas está aplicando uma regra? Essa diferença muda tudo. A expressão entregue a Satanás, em 1 Coríntios, capítulos 5 e 5, gera muitas interpretações, porque Paulo ele usa uma linguagem forte. Primeiro, precisamos lembrar que Paulo não está ensinando que o cristão pode mandar Satanás agir contra alguém por vontade própria. A expressão não significa uma oração de maldição ou um desejo de destruição. Dentro do contexto bíblico, alguns entendem que entregar a Satanás significa afastar a pessoa da comunhão da igreja e deixá-la enfrentar as consequências do caminho que escolheu, especialmente quando ela insiste em permanecer em pecado sem arrependimento. O que poderia acontecer? A pessoa poderia sentir as consequências do seu pecado. Ao perder a convivência e a comunhão da igreja, ela poderia perceber a gravidade da sua situação e ser levada ao arrependimento. Poderia, na realidade, haver sofrimento e confronto espiritual. E Paulo usa a expressão para a destruição da carne, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Muitos entendem carne como a natureza pecaminosa, como nós já falamos aqui, os desejos e atitudes contrários a Deus. O objetivo seria que a velha maneira de viver fosse abandonada. Poderia acontecer uma restauração. O final do versículo é fundamental para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O alvo não era perder a pessoa, mas recuperá-la. Não significa que Satanás passa a ser dono da pessoa. Mesmo em situações difíceis, Deus continua sendo soberano. O livro de Jó mostra que Satanás não age acima da autoridade de Deus. Se uma pessoa é afastada sem amor, sem acompanhamento e sem esperança de retorno, isso pode causar profundas feridas na pessoa e afastá-la mais de Deus. Por isso, a disciplina cristã, quando aplicada, deve ser acompanhada de amor, com oração, com arrependimento, acompanhamento e desejo de reconciliação. Paulo queria que a pessoa fosse destruída por Satanás ou queria que ela percebesse a gravidade do pecado e voltasse a Cristo? O próprio texto aponta para a segunda possibilidade, porque ele termina falando sobre a salvação. Lendo a frase isoladamente, entregar a Satanás para a destruição da carne, realmente parece uma linguagem de destruição total. A expressão é forte e causa essa impressão. Mas precisamos olhar com alguém para o texto completo. Desculpe, falei alguém, né? Precisamos olhar com muita atenção para o texto completo. Paulo escreve: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. A própria frase apresenta um objetivo final, para que o espírito seja salvo. E o ponto de discussão está justamente no significado de destruição da carne. Algumas interpretações entendem como destruição da natureza pecaminosa, a carne no sentido espiritual, ou seja, que a pessoa abandone o pecado. Outras entendem como uma disciplina severa que poderia significar, ou seja, envolver sofrimento real, permitido por Deus para levar a pessoa ao arrependimento. Mas existe um detalhe importante. Paulo não usa a expressão dizendo para que Satanás destrua a pessoa. Ele coloca um limite e um propósito, que haja salvação no final. Também é importante lembrar que o próprio Paulo, em outro momento, fala sobre restauração, perdoai e consolai-o. Então temos uma tensão no texto. A linguagem é realmente severa. A linguagem, a disciplina é uma medida grave,
mas o propósito declarado por Paulo é salvar e não perder a pessoa. E aqui nós temos uma pergunta teológica muito grande: se a disciplina for aplicada sem amor e sem objetivo de restauração, ela pode se tornar apenas uma punição. Por isso, muitos cristãos defendem que qualquer correção dentro da igreja precisa refletir o caráter de Cristo, que chamou ao arrependimento, mas também à restauração da pessoa. É uma frase dura, mas o próprio contexto impede que ela seja entendida simplesmente como uma sentença de destruição eterna ou abandono definitivo. O próprio contexto apresenta a salvação como finalidade, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E a frase tem duas partes lidas, né? Destruição da carne é uma ação disciplinar, severa, contra aquilo que estava dominando a vida daquela pessoa, o pecado, a velha natureza, a conduta errada, para que o espírito seja salvo, que é o objetivo final de Deus, não era perder a pessoa, mas levá-la ao arrependimento. E o interessante é que Paulo, apesar de ser firme, nunca apresenta a disciplina como vingança. Em outro momento ele orienta: se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com mansidão. Então podemos concluir que a disciplina bíblica não é para destruir a pessoa, não é uma licença para a igreja rejeitar alguém, não é colocar alguém fora do alcance da graça de Deus, é uma tentativa de despertar a consciência e conduzir ao arrependimento. Se a igreja usa essa passagem apenas para excluir e nunca para restaurar, ela perde o propósito que Paulo colocou no próprio texto. O alvo de Deus foi restauração do ser humano. Como Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E a grande pergunta que esse texto nos deixa é: a nossa correção tem o mesmo objetivo de Cristo? É cooperar a pessoa ou apenas afastá-la? Grande perigo quando a disciplina bíblica é aplicada de maneira errada. A disciplina ensinada no Novo Testamento tem como finalidade restaurar a pessoa, não simplesmente afastá-la. Paulo mesmo deixa claro isso: para que o espírito seja salvo, né? Vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão. Observe que a palavra mansidão não é desprezo, humilhação ou abandono. O problema aqui que eu levantei aqui na realidade acontece quando homens transformam uma medida espiritual em uma punição humana. Às vezes acontece isso, né? A pessoa erra, ela é afastada, ninguém visita, ninguém conversa, ninguém ora, ninguém procura mais saber sobre aquela pessoa. Isso se torna muito diferente do coração de Jesus. Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que possa buscá-la? A atitude do pastor não foi: perdeu-se, então deixe para trás. Eu já ouvi um pastor falando sobre isso. Uma pessoa que sai da igreja, a gente não pode ir atrás dela. Esse pastor falou isso comigo umas 3 vezes. Foi buscar até encontrar. A disciplina bíblica deveria dizer: não podemos concordar com seu pecado, mas continuamos amando você e queremos ver a sua restauração. Quando a igreja apenas exclui e esquece a pessoa, ela corre o risco de fazer exatamente o contrário do propósito de Paulo. Em vez de conduzir ao arrependimento, pode gerar mágoa, revolta e afastamento de Deus. Por isso existe uma diferença entre disciplina cristã, que confronta o erro, ama a pessoa e busca a pessoa para a restauração. A exclusão humana condena, abandona e fecha a porta. E o próprio Cristo disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Estamos usando a disciplina como Jesus usaria para restaurar, ou como os homens muitas vezes fazem isso simplesmente para afastar? De fato, muitas vezes, aquilo que os seres humanos chamam de disciplina acaba assumindo um caráter punitivo. Ou seja, a intenção principal
passa a ser castigar, afastar ou fazer a pessoa sentir o peso do erro. Mas, biblicamente, existe uma diferença muito grande. A punição humana, muitas vezes, olha para o passado. Você errou, então vai pagar pelo que fez. A disciplina bíblica, quando aplicada corretamente, olha para o futuro. Você errou, mas queremos que você seja restaurado e volte ao caminho. E o próprio termo usado na Bíblia para correção está ligado à ideia de formação, de ensino, de amadurecimento, não apenas castigo. Veja como Jesus tratou Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Se fosse apenas uma lógica punitiva, Pedro poderia ter sido descartado. Mas Jesus foi ao encontro dele e disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? João 21, 17. Jesus confrontou Pedro, mas o objetivo era restaurá-lo ao ministério. O problema é quando a disciplina perde o coração de Cristo e se transforma em vergonha pública, rejeição, abandono, falta de oportunidade de arrependimento. Nesse caso, ela deixa de parecer com a disciplina bíblica e se aproxima mais de uma punição humana. Por isso, Paulo também escreveu: aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 12. Essa palavra lembra que quem corrige alguém também precisa de humildade, porque todos dependemos da graça de Deus. A grande pergunta não é apenas a pessoa deve ser corrigida, mas também como corrigir de uma maneira que revele o caráter de Cristo. Amém? Estamos chegando aqui aos momentos finais. Entregue a Satanás, disciplina ou abandono. Ao chegarmos ao final deste estudo, precisamos entender que o maior desafio não é apenas interpretar uma frase difícil de Paulo, mas compreender o coração de Deus revelado em Cristo. Quando Paulo ele escreveu: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, ele estava tratando de uma situação muito séria dentro da igreja de Corinto. O pecado não poderia ser tratado como algo normal, pois aquilo prejudicava a vida espiritual daquela comunidade. Porém, uma coisa precisa ficar bem clara: a disciplina bíblica nunca teve como objetivo destruir pessoas. O propósito declarado por Paulo era para que o espírito seja salvo. Ou seja, o objetivo final era arrependimento, transformação e restauração. O grande problema que vemos ao longo da história é que muitas vezes os homens pegaram um princípio espiritual e transformaram em uma prática apenas punitiva, em vez de corrigir com amor, acompanhar com oração, buscar com restauração, ajudar a pessoa a voltar-se para Deus. Muitas vezes acontece exclusão, abandono, julgamento, condenação, esquecimento. Isso nos leva a uma pergunta muito séria: será que estamos praticando a disciplina de Cristo ou apenas aplicando uma punição humana? Jesus nos ensinou outro caminho. Quando a mulher foi acusada de adultério, muitos queriam apedrejá-la, mas Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus não abandonou, não chamou o pecado de certo. Ele disse: vai-te e não peques mais. Ele uniu duas verdades: a verdade que confronta, o amor que restaura. O mesmo Jesus que confrontava o pecado, também procurava o pecador. Ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás da que estava perdida. Portanto, precisamos entender: a igreja tem responsabilidade de corrigir, mas nunca de abandonar. E uma pessoa que caiu precisa de ajuda para levantar, não de alguém empurrando-a ainda mais para baixo. A disciplina sem amor se torna condenação. A correção sem misericórdia se torna ferida. A verdade sem graça se torna peso. O verdadeiro Espírito de Cristo é: eu não aprovo o seu erro, mas eu acredito na sua restauração. Paulo foi firme, mas ele também conhecia a graça, porque ele mesmo disse: pela graça de Deus sou o que sou. Quem recebeu a misericórdia deve aprender a oferecer misericórdia. E a grande lição deste estudo é: Deus disciplina porque ama. Deus corrige porque deseja restaurar.
A igreja deve ser um lugar onde o pecador encontra arrependimento, mas também encontra braços abertos para voltar. Que nunca sejamos uma igreja que apenas sabe excluir, mas uma igreja que sabe restaurar. Porque o ministério de Cristo não é o ministério da condenação, mas o ministério da reconciliação. 1 Coríntios 5,18. Que a disciplina tenha verdade, mas que nunca perca o amor. Que a igreja defenda a santidade, mas que nunca abandone a graça. Amém? Gente, eu usei aqui a Bíblia Sagrada, Almeida Revista e Corrigida, vários textos bíblicos, 1 Coríntios 5, 1 a 13, o caso do homem em pecado e a expressão entregue a Satanás, 2 Coríntios 2, 5 a 11, perdão, consolação e restauração daquele que foi disciplinado, Gálatas capítulo 6, 1 a 2, correção com espírito de mansidão, Mateus capítulo 18, 15 ao 17, o ensino de Jesus sobre a correção e disciplina, João capítulo 8, versículo 1 ao 11, Jesus e a mulher acusada de adultério, graça e transformação, Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 32, as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 11, a disciplina do Senhor como expressão de amor, 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 19, o ministério de reconciliação, Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Usei comentários bíblicos, Douglas Morris, Carlson, Introdução ao Novo Testamento, comentários bíblicos, comentários sobre o contexto das cartas paulinas, Igreja de Corinto e aplicação de disciplina, William Hendrick, comentário do Novo Testamento, a contribuição aqui, análise do contexto de 1 Coríntios, capítulo 5, boa tarde, Alexandre, capítulo 5, o propósito restaurador da disciplina, Simon J. Kistemark, comentário do Novo Testamento, a contribuição aqui, estudo da expressão entregar a Satanás e seu significado dentro da comunidade cristã, teologia sistemática de Wayne Grudem, tema relacionado igreja, disciplina, santificação, Millard J. Erickson, teologia sistemática, estudo sobre Jesus e restauração, John Stott, a cruz de Cristo, N.T. Wright, uma biografia, Paulo, uma biografia, princípio teológico central do estudo. A conclusão dessas fontes aponta para um princípio: a disciplina bíblica não existe para destruir o pecador, mas para confrontar o pecado e possibilitar a restauração. E a igreja é chamada à santidade, não aceitar o pecado, a verdade, chamar ao arrependimento, amor, buscar a restauração, e como escreveu Paulo, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Espero que vocês tenham compreendido sobre o nosso estudo aqui, sobre a nossa palestra, que é muito profunda, muito polêmica, mas que nós possamos, eu fiz essa pesquisa aqui, preocupando-me com essa expressão, mas eu cheguei realmente à conclusão de que Paulo, na realidade, estava levando a pessoa ao arrependimento, a uma restauração, apesar da sua firmeza, mas o seu grande amor para com aqueles que precisam de uma restauração. Se você, meu querido, está passando por um processo de restauração, entregue-se cada vez mais ao Senhor Jesus, reconheça o seu pecado e volte ao primeiro amor, ok? Um beijo, com muito carinho, muito obrigado. Pastor Ernesto, tudo bem? Eu vou salvar, quem não assistiu a live toda, eu vou salvar e colocar no Facebook, depois colocar no meu canal no YouTube, Nelson Alves de Andrade. Um grande beijo, um grande abraço aí.